O DNA. Um único código. Está em todos os seres vivos. Incrivelmente complexo. Este código vem se atualizando há 3,8 bilhões de anos. A complexidade do código induz a pensar que uma mente poderosa o gerou. Mas qual seria seu propósito? Por que é tão eficiente em buscar complexidade? Até onde irá essa evolução? DNA. O código da vida. Está armazenado no DNA informações de tudo que já ocorreu nos evos para trás. Toda a evolução de 3,8 bilhões de anos. Neste sofisticado código, curiosamente apenas 3% estão ativos produzindo proteínas. Sempre passando por modificações para evoluir. Mas como essas modificações acontecem? Nos seres humanos essa modificação pode surgir com atitudes mentais ou influências da epigenética dos ambientes. A cada segundo o DNA passa por modificações, essa atualização é repassada para todo o corpo instantaneamente. No saco escrotal de um homem são gerados novos sêmen, com um novo DNA a cada batida do coração. No corpo da mulher o mesmo acontece, as atualizações do DNA são feitas nos óvulos a cada pulsar. Mas qual seria o motivo de ser tudo tão preciso assim? A natureza não perde nem um segundo, porque tudo precisa ser repassado com extrema precisão assim. Se houver uma relação sexual no próximo segundo dessa transa, o repasse irá levar à atualização do último pensamento, das últimas influências dos ambientes sentido pelos dois, até a última batida do coração. O ser que pode ser gerado naquele instante, irá portar no seu código DNA, o que de mais atual existe. Aquilo que foi sentido, modificado pelos seus pais até aquele momento. Uma observação, não são apenas as coisas boas que são repassados, é tudo, ou quase tudo. É o universo se atualizando. Quando um espermatozoide fecunda um óvulo, forma o zigoto, cerca de 3 horas após o ato sexual, então o espírito se imanta ao embrião. O que isso significa? Que ao surgir o embrião, que já é o corpo físico, surgem também o corpo etéreo, o corpo mental e o corpo emocional, formando o quaternário inferior. Isso é o espírito? Não, o quaternário inferior não é o espírito. O espírito é um conjunto de corpos que são chamados de tríade imortal. A tríade ou espírito está em outra faixa de realidade e somente se liga ao quaternário inferior. Veja quem está na criação, não é o espírito, é o quaternário inferior. Embora cada fonte de estudo use nomenclaturas diferentes para os corpos, todos os conhecimentos milenares falam das ligações dos corpos sutis com o corpo físico, como se fossem botões de uma camisa, abotoando os centros energéticos no corpo físico. São os chakras. Vamos usar uma analogia de um game para entender melhor. No game os personagens recebem comandos de quem está fora, certo? Quem está fora, altera suas experiências, apropriando coisas inéditas para aquela realidade. Ele absorve o que o personagem do game experiencia.
O corpo físico vivencia tudo na matéria, e quando morre os corpos que estão ligados a ele deveriam morrer junto, e entregar à tríade os arquivos das vivências. Mas não os arquivos viciados em apegos, aqueles complicados. Como assim? Por exemplo, se alguém que morreu e é viciado em cocaína, sexo ou pudim. Os corpos etéreo, mental, emocional ficam cheios desses arquivos, permanecendo a coleção de apegos durante a morte do corpo físico. O espírito ainda fica vestido destes eus. E se torna refém das vontades colecionadas durante a vida, e que só podem ser trabalhados em níveis espirituais primário, ou seja, umbral. Um eu assim vai para algum nível de umbral referente ao que ele colecionou durante aquela vida, e o espírito não tem como fugir, ele vai estar sempre ligado ao quaternário inferior. Até quando? Até que esses arquivos se esgotem, ele ficará refém desses processos. Se o espírito é viciado em sexo, por exemplo, ele vai para ambientes onde grupos de tarados se encontram. Mas na espiritualidade tem sexo? Não, nem órgãos sexuais, mas se ele pensar que tem, então ele tem. E vai ser tipo aqueles cachorrinhos que agarram o pé da mesa pensando que é uma cachorrinha, e ele vai ficar lá sentindo que é real, até cansar, é cômico, mas até que ele esgote toda aquela energia, ele será refém deste processo e juntamente ele aprisiona seu espírito, que está lá fora. Não importa quanto tempo, meses, anos ou milênios, o quaternário e a tríade só se libertam quando o quaternário exaurir toda aquela energia. Mas os amigos espirituais mais evoluídos não ajudam. O que eles fazem não é ajuda, é acolhimento, e só podem fazer a partir da decisão daqueles serem exaurir tudo o que o prende àquele local. Por que tudo isso acontece assim? Os nossos espíritos fazem um favor divino e se submetem a trabalhar com o código sujo do Criador caído. O espírito é inoculado com as doenças. Mas na tríade esse problema afeta pouco. Então, para que o espírito possa se inoculado com essa doença, ele precisa pegar um corpo físico, onde os problemas das doenças estão lá no meio dos 28.869 genes do corpo físico. O eu que surge disso é quem vai sentir os problemas e vai ter que corrigir nele, ou pode se complicar mais ainda. Nossos eus, em sofrendo incômodos, vai tentando buscar uma construção de uma situação mais cômoda através das mutações do DNA, e a gente conseguindo isso, corrigimos o DNA corrompido pela queda do Criador, que caiu e, portanto, saiu da incorruptibilidade. A agenda que nossos espíritos assumem é de acordo com isso. É o favor divino. O propósito da mente criadora foi produzir criaturas ferramentas para delas se servir, inoculando os problemas em seres que se tornariam complexos a cada experiência vivenciada. O que impulsiona o código é a necessidade do Criador de que suas criaturas encontrem e resolvam o que ele não pode fazer. Por detrás de cada par de olhos de um ser humano, o poder que gerou o universo se observa. Contempla a si mesmo e o que dele foi emanado.